Oi cinéfilos, meu nome é Carolina e bem-vindos a mais um vídeo do Assista um Filme. No vídeo de hoje eu vim trazer a crítica de um dos últimos lançamentos dentro da Prime Video, que é o filme Resgate em Grande Altitude. O longa chegou recentemente na Prime Video e já tem chamado muita atenção, sendo um dos mais assistidos nos últimos tempos dentro da plataforma. Eu admito que eu fiquei bem intrigada em assistir esse filme, principalmente porque ele é protagonizado pela Daisy Ridley, que é uma atriz que eu gosto bastante e que eu fiquei muito surpresa que não fez grandes papéis desde a sua participação dentro da franquia Star Wars. E honestamente eu fui assistir o filme sem saber nenhuma sinopse, sem ter assistido nenhum trailer e sem saber nada para além do pôster do filme, e devo dizer que eu acabei saindo muito surpreendida. Uma coisa que eu gostei bastante dentro da história é que ela se passa em um curto período de tempo. Eu gosto muito quando os filmes têm essa premissa de se passar em apenas uma tarde, em uma noite, em um dia. Eu acho que funciona super bem, principalmente quando os plots envolvem algum tipo de roubo ou assalto, porque aumenta o senso de urgência que a gente tem nessa história, além de aumentar, claro, o risco para os personagens, já que a gente só tem aquelas poucas horas, então os personagens podem sim morrer a qualquer momento. Eu acho que o filme soube se aproveitar disso muito bem. Nesse sentido, eu pensei bastante em um filme que eu gosto muito, que eu já falei por aqui várias vezes, que é o filme Dog Day Afternoon, em que nesse filme a gente acompanha um super neurótico Al Pacino que tá tentando assaltar um banco, e todo o filme se passa aí durante algumas horas em que ele tá tentando fazer esse assalto, em que tem ali, obviamente, suas consequências e que as coisas dão erradas, né? Pensei bastante nesse filme também por conta da polícia mesmo envolvida, tanto em Dog Day Afternoon quanto aqui em Resgate em Grande Altitude. A gente tem o papel da policial ali tentando falar, tentando acalmar as pessoas, né? Fazendo essa conexão, esse trabalho meio manipulativo para tentar resolver a situação e ter o menor número de feridos possíveis. O longa tem direção de Marsh Campbell e roteiro de Simon Utley, Paul Andrew Williams e Matthew Orton, sendo claramente inspirado pelo filme de 1988, Duro de Matar. Mas ao invés de acompanharmos o policial John McClane, aqui acompanhamos Joey, uma ex-militar que agora trabalha como limpadora de vidros em um grande prédio. A personagem, porém, é pega de surpresa quando um grupo de ativistas sequestra a festa, precisando dar um jeito de entrar no prédio e salvar os reféns. Em relação à ação, que é o que mais conecta esse filme com Duro de Matar, o filme se sai muito bem, a começar pela Joey estar completamente pendurada para fora do prédio, precisando achar formas de lidar com essa situação, ao mesmo tempo de investigar o que está acontecendo e dar um jeito de entrar dentro do prédio, tentando não ser pega e ao mesmo tempo ajudar os reféns. O filme se sai muito bem em criar uma tensão, visto que os reféns são sequestrados durante uma festa de gala, ficando completamente à deriva dos sequestradores ali dentro do prédio. Muito da tensão da situação também vem por conta do personagem Noah. Noah é um dos sequestradores que é movido fortemente pelo seu impulso, meio que tornando o personagem extremamente imprevisível, o que acaba nos deixando preso com muita facilidade dentro da história por essa curiosidade de saber o que é que esse personagem vai fazer. Com isso, uma das principais temáticas dentro da história são os extremos. A ação dos sequestradores vem como uma atitude de ativistas que buscam justiça, sequestrando grandes CEOs que vinham por baixo dos panos, prejudicando gravemente a natureza e matando todos aqueles que entravam em seu caminho. Assim, com o sequestro, eles querem extrair as confissões dos envolvidos para que, enfim, a justiça seja feita. Porém, o Noah é um personagem que se declara anti-humanista, muitas vezes passando por cima do plano, até por conta do seu impulso e da sua imprevisibilidade, o que, claro, rende consequências terríveis para dentro da história, já que o personagem deseja que a ação seja feita imediatamente e as pessoas sejam punidas na hora. Eu achei interessante que o filme em nenhum momento passa pano para a ação dos empresários, sempre deixando muito claro que mesmo a situação ali em que eles estão envolvidos ficando extremamente drástica, eles também estão errados dentro dessa situação. Algo que é mostrado não só pela forma como eles lidam com tudo, mas as introduções dos personagens que são ali sequestrados, que são feitos de refém. Já desde o início a gente já é deixado bem claro que tipo de pessoas eles são. Mas ao mesmo tempo o filme também não passa pano para as atitudes do Noah, também se questionando sobre esse tipo de extremo, né, desse tipo de ação, algo que também é contestado pelos próprios companheiros dele ali dentro dessa missão, já que, querendo ou não, as atitudes dele acabam manchando um pouco a causa que os ativistas tanto lutam para conseguir conquistar. Já o tom dramático dentro da história fica com a jornada da Joey e principalmente o seu relacionamento com o seu irmão Michael. Desde a abertura, a gente entende que Michael, o irmão de Joey, sofria muito nas mãos do pai, e Joey não se metia nas brigas, fugindo da confusão ao invés de ajudar o irmão.
Porém, ao longo da narrativa, a garota, que até então vive uma vida solitária e sem grandes eventos, entende que é importante não se abster e estar presente e lutar por aqueles que ama. O que move Joey dentro da história é saber que o seu irmão ainda está dentro do prédio e que ele corre perigo, assim, fazendo de tudo para conseguir salvar ele dessa situação. E por conta disso, o grande destaque aqui dentro fica com a Daisy Ridley, né, a nossa protagonista, visto que o filme todo depende completamente dela. A atriz dá vida a essa personagem solitária, traumatizada e que carrega muita culpa, principalmente por não conseguir lidar com o seu irmão Michael. Aqui dentro da história, o Michael é dado a entender que ele tem autismo e por conta disso a Joey não sabe muito bem lidar com ele, estar presente dentro da vida dele, então ela geralmente se afasta, algo que ela carrega muita culpa. Mas ainda assim, a personagem dela é muito carismática, o que faz com que seja muito fácil da gente acompanhar essa jornada que ela passa dentro do filme. Além disso, compramos com muita facilidade a sua grande motivação, já que ela nada mais quer do que ajudar o seu irmão. Claro, pela personagem ter esse contexto militar ali do seu passado, as cenas de luta envolvendo ela são ótimas, com grandes coreografias e fáceis de se acompanhar, se utilizando muito de improvisos e objetos ao seu redor, o que, claro, aumenta ainda mais a tensão dentro da história. Mas eu acho que é um pouco difícil de assistir esse filme e não comparar ele principalmente com Duro de Matar, que é um filme muito legal e que realmente marcou época, hoje em dia sendo considerado um clássico por muitas pessoas. E eu admito que eu fiquei um tanto quanto decepcionada que em um filme tão curto como esse, que é Resgate em Grande Altitude, com a demora que a gente tem pra personagem da Joey enfim entrar no prédio e começar a fazer parte aí dessa história do sequestro. A personagem fica um tanto quanto estagnada, assim, a trama envolvendo ela mesmo fica um pouco parada por grande parte do filme, justamente por ela não conseguir entrar ali dentro do prédio, né, meio que tendo algumas cenas mais tensas, né, dela sendo perseguida ali pelos sequestradores que rapidamente percebem a presença dela ainda ali nos arredores do prédio, mas ainda assim eu acho que demora muito tempo para ela entrar ali dentro da história. Eu acho que talvez uma coisa que seria interessante para esse filme seria se ele fosse completamente no ponto de vista da Joey. Então a gente meio que tivesse que juntamente com ela ir pegando essas lacunas, né? Ela ir subindo ali nas janelas e pegando algumas cenas e tentando juntar para fazer sentido aí o que tá acontecendo ali dentro do prédio, com os sequestradores, enfim. Eu acho que talvez seria um filme mais diferente assim do que a gente tá acostumado. Até por ser tão parecido com Duro de Matar, eu sinto que o filme se arrisca pouco em trazer algo que seja verdadeiramente novo, meio que ficando preso a esse mesmo modelo de filmes de resgate, de filmes de ação que a gente já viu várias e várias vezes, como em Duro de Matar, ou também no filme Towering Inferno, que é um filme que tem uma premissa diferente, né? Não se trata assim de um sequestro, né, um grande desastre que acontece, mas ainda assim eu acho que tem suas muitas similaridades, principalmente essa coisa de um personagem estar tentando salvar os outros. Mas ainda assim vou dizer que esse filme me surpreendeu bastante, acho que ele acaba sendo uma boa opção para quem quer um filme rapidinho, assim, que não tenha que pensar muito e que seja um filme de ação, assim, que vai te entreter, e eu acho que ele cumpre com esses requisitos. Acho que ele poderia trazer uma história diferente, mais interessante, né, e como eu falei, é muito difícil a gente não comparar com Duro de Matar, e Duro de Matar é um baita filme com grandes atores, né, então ele sofre um pouco por conta dessas comparações, mas ainda assim é um filme divertido e que vale a pena assistir se você quiser esse tipo de entretenimento, assim, rapidinho, um filme de ação com uma personagem que te prenda, assim, dentro da história, uma protagonista carismática, acho que esse filme tem isso. Mas bom, pra mim esse filme tem uma nota de 6.5 e ele tá disponível na Prime Video. Mas então foi isso, pessoal. Se você gostou do vídeo, não esquece de curtir, compartilhar e comentar o que você achou de Resgate em Grande Altitude e também deixar aqui nos comentários qual que é o seu filme de resgate favorito. Então foi isso e até o próximo vídeo.